Olá pessoal, iremos iniciar o terceiro vídeo a respeito da terra prometida por Deus, a terra de Israel, né? E agora vamos falar um pouco mais aprofundado a respeito das guerras, né? Israel, quando no vídeo anterior, em 1948, se torna um país independente, logo ele recebe uma guerra frontal, né, dos países que eram vizinhos ali do seu território, né? E logo a Segunda Guerra Árabe-Israelense, né, que ela ocorre no ano de 1956, conhecida como a Guerra do Sinai, né? Quando Israel fica quando vence, né? Ele vence essa guerra, se torna vencedor, a Segunda Guerra Árabe-Israelense, a, a Guerra do Sinai, ele vence, ele fica com a região da faixa do Sinai, né? Então, quando Israel ele vence, ele toma a faixa do Sinai e fica com posse daquele território, né? Ali naquela região ali próxima à região ali do Egito, que era considerado o Egito, né? E a Segunda Guerra Árabe-Israelense, ela acontece em 1967, como a Guerra dos Seis Dias, né? Guerra dos Seis Dias, que realmente ela foi em 6 dias, né? Em 6 dias, quando o ataque, né, foi iniciado pelos próprios israelitas, os judeus, né? Eles iniciaram e ela só durou 6 dias propriamente, como eu já falei, e Israel mais uma vez se torna vencedor, né? E ele toma 70 mil quilômetros, né? Ali do Sinai, a faixa de Gaza e as colinas de Golã, né? Nessa Segunda Guerra Árabe-Israelense. Vemos a Terceira Guerra Árabe-Israelense, como eu já falei no outro vídeo, chamada Guerra de Yom Kippur, né? Que foi um dia de comemoração, que é o dia do perdão, né? Aconteceu em 1973, né? E nesse dia Israel ele recebeu um ataque, né? Um ataque do Egito e da Síria, um ataque frontal. E no meio de tudo isso, no campo de batalha, Israel ele consegue vencer, né? Essa guerra, né? Para você ver, né? E nós agora recentemente, né, tivemos aí em 7 de outubro de 2023, inicia-se essa guerra, ela continua uma guerra, vamos dizer, entre grupos terroristas, né, e que é patrocinado pelo Irã, né. Em 7 de outubro de 2023, né, o Hamas, um grupo terrorista, lança um ataque sequestrando alguns judeus e jogando bombas no território ali de Israel, né? E esse ataque maciço deixou ali Israel um pouco vulnerável. Mas agora, quando Donald Trump toma posse nesse ano de 2025, né, da sua presidência nos Estados Unidos das Américas, Donald Trump ele já joga uma palavra já intimidatória contra esses terroristas, né, o Hamas e o Hezbollah, que são contra as vontades, né, israelitas, né? E o governo Trump diz que os Estados Unidos tomarão a faixa de Gaza, né? E realmente ontem, né, dia 21, né, agora de maio, o Papa Leão XIV ele pede para que Israel ele libere que Israel fez uma restrição de alimentos àquele povo ali que está desolado, não tem nem o que para comer, e pede para que os alimentos venham e sejam distribuídos entre aquele povo, né? E realmente nós vemos que a faixa de Gaza ela está sendo assolada, né? Está sendo assolada, né?
E vemos que essa guerra que, como eu já mostrei, desde 1948 a 1956, né, com a Guerra do Sinai, a 1967, a Guerra dos Seis Dias, a 1973, a Guerra de Yom Kippur, elas vão se concretizando pela essa oposição contra a independência de Israel, contra toda essa característica que Israel está naquele território. Né? E tudo isso vem acontecendo porque são profecias bíblicas, né? Sofonias capítulo 2, versículo 4, né? Diz que, Sofonias capítulo 2, versículo 4 diz que e Gaza será desamparada. E é isso que nós estamos vendo. Gaza está sendo desamparada, está totalmente, quase toda destruída, né? Pessoas estão saindo da sua localidade, pessoas estão morrendo lá nesse ataque entre de Israel, né? Lançando bombas e grupos, né? Patrocinados pelo Irã, né? Fazendo ataques, né? Contra o Israel. E o Israel está sendo apoiado pelos Estados Unidos das Américas e vemos que isso tem tudo uma conclusão profética, né? Porque na teoria dispensacionalista, né, futurista, de uma norma escatológica, vemos que Israel ele realmente vai ser desolado no final dos tempos, na Batalha do Armagedon, e Israel, ele, quando se tornar vulnerável, aí vem a volta, a segunda volta de Cristo. Né? Então vemos que Israel é uma terra abençoada. É bem verdade que isso que está acontecendo agora são erros, né, diplomatórios de países, né, de Benjamin Netanyahu, e tudo isso quem acaba pagando é o povo. Né? Mas seja bom e seja ruim a respeito disso, né? E isso tem regências proféticas, né? É necessário que guerras e rumores de guerra aconteçam, porque tudo tem uma conexão, né? Não é vontade de Deus, mas o próprio homem, as próprias regiões vão se conflitando e vai acontecendo guerras maciças, guerras intensas a respeito disso, né? Porque está escrito, né? Jesus falando lá no capítulo 24 de Mateus, né? Que haverá guerras e rumores de guerras, e é isso que nós estamos vendo aí antes da parousia ou a volta de Cristo. É isso que nós estamos vendo de muito forte nesses últimos dias, né? Então, é isso que eu tenho para falar nesse terceiro vídeo, e fique aí, veja esse vídeo e analise aí os pontos que você achou legal.